Bem-vindos a mais um episódio do Code Podcast. Eu sou o Jefferson. Eu sou o Sidney. E hoje nós estamos com um cara aqui, né? Sensacional. Falei muito bem desse cara pro Sidney. Sim. Não tem como. Estamos com visita aqui. Carol, seja bem-vinda e tá acompanhando. Bem-vinda. Obrigado. Então, antes da gente começar esse papo 10 aqui, esse papo 1000, na verdade, com essa pessoa, eu queria que você se inscrevesse aí, desbloqueia esse negócio aí. Eu tô olhando pra você. Assina aí embaixo aí, inscreva-se, ative o sininho das nossas notificações e fique por dentro, porque aqui tem o código. Esse cara tem as manhas do negócio. Então, se você tá com dificuldade aí de qualquer coisa, ele vai te ajudar no empreendedorismo agora. Beleza? Né não? Então, Sidney, apresenta pra nós aí. Tudo bem? Bem-vindo, senhor Leandro Merjão. Muito bem-vindo. Opa, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês aí. É o homem que veio trazer os códigos hoje? Não, ele é bom, ele é bom. No final, deixa a cerejinha pro final ali, né? O código pesado vai vir no final. Leandro, você pode deixar pro final que o pessoal tá tranquilo ali. Vamos que vamos. Eles estão muito interessados, eu tenho certeza. E aí, Leandro, se apresenta pra gente aí, como que é, quanto tempo você tem de empresa já, né? Quantos anos você tem? Conta pra gente um pouco da sua história. Quando foi e como foi, Leandro? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Como a gente estava conversando aqui, é sempre muito enriquecedor, né? Esses momentos de troca, assim, onde a gente pode compartilhar um pouco do que a gente já viveu, já passou na nossa jornada. E da mesma forma como de outras vezes, a gente está lá do outro lado vendo as outras pessoas e como tem bastante gente com história legal, né, cara? E é sempre interessante a gente conhecer, para poder a gente sempre tirar proveito, sempre aprender e sempre buscar desenvolver a nossa história, né? E como que foi, assim, né? Eu sou um cara, eu tenho 38 anos, sou o Leandro Merjan, né? Eu tenho 3 empresas hoje. Eu tenho uma empresa chamada Classe A Embalagens, que é uma distribuidora de embalagens. Eu tenho um self-storage, que é a Stock House, que é uma empresa onde temos boxes de alto armazenamento e tal, que a pessoa aloca lá para deixar seus pertences, estoque e tudo mais. E também tem um software de gestão financeira, que é o Sistema CAE, que na verdade, é todo um serviço, né? Tem o software de assinatura, também presta algumas consultorias nessa área financeira, e agora entrando também com um serviço de BPO, tá? Onde a gente vai falar um pouco dessa dor que as pessoas têm às vezes de fazer essa gestão financeira. Eu também vi essa oferta aí de poder oferecer a terceirização, né, dessa gestão financeira para essas empresas. Então, eu estou nessas 3 frentes aí. Mas isso tudo hoje é fruto de um passado bem árduo, né, de bastante trabalho, de bastante entrega, de bastante dedicação, de aprofundamento. Né? Eu sempre costumo dizer que as coisas não caem no nosso colo, as coisas não vêm do céu. A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar, né? E não é do dia para noite também. Então, isso tudo hoje, eu ainda tenho muito a alcançar, tenho muito para conseguir ainda, mas eu sou muito grato já às coisas que eu já consegui, porque eu tenho a noção do que eu passei já, de quanto foi difícil lá quando eu comecei, que eu nem imaginava estar onde eu estou hoje, assim. Então, é um pouco disso, né? Mas você quer saber lá do começo. Então, eu comecei trabalhando para outras empresas, né, como funcionário. E aí eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. Minha faculdade era de manhã e eu tinha que arrumar algum serviço para poder pagar a faculdade, para poder ter uma renda e tal. E eu fui trabalhar na Brasil Telecom, na parte de telemarketing lá e tal. Entrei lá mais com o intuito de só ser um trabalho para eu poder ganhar uma renda no horário que eu pudesse estudar de manhã e ia ficar lá o tempo que fosse necessário. Acabou que eu entrei e eu tenho uma coisa assim que tudo que eu faço de cabeça, assim, eu não tenho esse negócio de vou ficar aqui, vou ficar meia boca. Não, legal. Já que eu tô lá, vou fazer o meu melhor. E acabou que as coisas foram acontecendo lá. Eu estava dentro de uma grande empresa que na época estava lançando o telefone móvel, então eu fazia publicidade. Estava dentro de uma empresa grande, uma multinacional, lançando um produto novo no mercado. Então aquilo tudo meio que casou legal com o meu momento, assim. E aí lá dentro eu cresci e tal, e passei 5 anos lá, ou 6 anos dentro da Brasil Telecom.
Cheguei a ser supervisor, instrutor, analista de RH e tudo mais. E aí, mas eu sempre tive uma levada assim de que, pô, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ter a minha independência, eu quero ser dono do meu tempo, né? Sempre tive esse sonho assim, por trás. Mas sabia que para isso eu tinha que plantar, né? Não ia ficar só jogando na Mega Sena e esperando. Só esperando não só acontece. Sonhando, só tem que ir atrás. Ação. Tem que ir atrás. Isso aí. E eu sempre tive essa consciência. E sempre na minha cabeça, assim, antenado. Pô, o que eu vou fazer? Como é que vai ser e tal. Esperando uma oportunidade. E aí aconteceu que a Brasil Telecom foi comprada pela Oi. E aí nessa transição, nós funcionários, a gente foi demitido e recontratado. Então a gente pegou todo o acerto, FGTS, férias, 13º, tudo que tinha lá, e continuou empregado, né, por um novo CNPJ. E quando eu peguei esse acerto, ele hoje, olhando, ele era muito pouco, mas na época ele era muito, ele era muito, ele significava muita coisa. Era um dinheiro que eu nunca tinha pego na mão. Acho que foi, tipo assim, sei lá, uns 15 mil, assim. E eu, putz, cara, eu tenho 15 mil. E estou empregado, né? Então, assim, eu não precisava desses 15 mil, nem sabia que ele ia vir. Então, é aqui que eu vou fazer alguma coisa. Isso. E aí, falei, desses 15 mil, eu vou plantar alguma coisa. E continuei vivendo com o meu salário de lá, e aqueles 15 mil era como se eles não existissem. Aí você guardou, você não comprou nenhum não carro, Não comprei um carro, não comprei um iPhone, não viajei, não comprei um tênis da Nike. É importante ressaltar isso aí. Que isso é importante, né? Tá caindo aqui. E, então, assim, cara, é questão de propósito, né? Quando você tem um propósito, aí você nem liga. Se você não tem o celular da época, você está pensando já lá na frente, né? E aí foi isso daí, foi esse dinheiro que tudo começou. E aí um cara falou para mim assim que acho que era com 30 mil, sei lá, ele falou, cara, com 30 mil você faz uma casinha popular, dessas 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e tal. Eu falei, será, né, cara? Pô, eu tenho 15, né, meio caminho. E aí foi aí que começou essa ideia, assim, que foi por onde eu comecei. Eu entrei nessa pegada de que eu conseguiria fazer. A minha mãe tinha um dinheirinho guardado e tinha um terreno. E aí eu mandei a proposta. Falei assim, mãe, eu tenho dinheiro aqui, você tem um pouquinho aí, você tem um terreno. Vou atrás, vou ver como é que é, vou estudar, vou ver como é que funciona isso mesmo. E de repente a gente faz uma casinha lá, vende e racha proporcionalmente o lucro. E aí, se der certo, a gente faz outra e tal. E ela falou, tá bom, vamos fazer. Eu falei assim, na pior das hipóteses, a gente vende pelo preço que gastou, pega o dinheiro de volta e se tiver que alguém assumir o prejuízo, eu assumo. Beleza. Então, eu assumi o risco e encarei. E aí, no fim das contas, fizemos a casa, gastamos mais do que 30 mil, acho que gastamos tipo uns 50, assim. E aí foi aquela coisa, né? Cartão de crédito e limite de banco e juntando do salário e aquela coisa, assim. Mas no final, deu certo, a casa ficou pronta. E aí ali eu fiz a minha primeira renda, assim, eu dei muita sorte também, que eu estava posicionado na hora certa, no lugar certo, que na sequência lançou Minha Casa Minha Vida. Então essa casa ficou pronta e foi vendida rapidinho. Quando eu comecei não tinha Minha Casa Minha Vida, quando eu terminei tinha lançado. Bom. Então o destino colaborou também, né, com a minha iniciativa. E aí dali eu fiz essa casa, ela vendeu, peguei minha parte do lucro, daí fiz outra casa junto com a minha mãe, vendi, e eu não usava, esse dinheiro não existia, eu vivia com a minha renda, eu ainda trabalhava na Oi, vivia com o que eu tinha lá. E aí, nisso eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4, fiz 5, aí o dinheiro aumentou, e aí eu já tinha dinheiro suficiente para fazer sozinho, e aí a minha mãe gostou da ideia, também continuou fazendo, e aí a partir dali eu comecei a construir casas para minha mãe, e ela me remunerava para isso, e eu passei a construir casas para mim. Legal. E eu multiplicava ali o meu dinheiro dessa forma. E assim eu fiz, cara. Eu fiquei construindo casas há uns 6, 7 anos construindo casa. E trabalhando na Oi, fiquei uns 2 anos e meio ainda nessa mesma coisa, trabalhando lá e construindo, e fazia final de semana, usava hora de almoço para cotar produto, ia na obra, e pegava... Era isso, ia fazendo com o que eu tinha. E aí, nesse momento, quando eu já me vi nessa realidade, eu falei, bom, agora já dá para sair, já dá para viver disso. Aí pedi demissão na Oi, fiz todo o processo certinho, sabe? Não fiz aquela lenga-lenga, agora vou enrolar aqui para ser demitido. Não, fui lá, pedi demissão, todo mundo já sabia do meu propósito, que era a longo prazo, que iria acontecer. Chegou o dia, fiz, saí com as portas abertas lá e comecei a construir casa para vender, viver disso. E aí algumas outras pessoas começaram a me procurar também para fazer para eles. E aí entrei nesse ramo aí. Paralelo a isso, um primo meu que fazia engenharia viu que eu mexia com isso e falou assim, cara, vamos montar uma empreiteira
E aí a gente pega obras de empresas e construtoras e tal também. Falei, cara, vamos, já tô nessa, agora tô nessa pegada, vamos. Montamos. E aí voltamos essa empreiteira, construímos, pegamos parte de calçada, muro, para essas construtoras daqui da cidade. E aí passei um tempo nisso. E aí depois de um tempo eu ia ajudar o meu pai tinha uma empresa de embalagem. E aí eu queria ajudar o meu pai, e aí eu vou linkar agora com 2 pontos que se encaixam legal na minha história. Que o meu pai tinha uma empresa de embalagem, ele lidava já com isso, com comércio. E também meu pai tinha o que vários empresários têm, que é a falta de controle financeiro, de organização. Tinha um negócio, o negócio rodava, ele ganhava dinheiro, mas ao mesmo tempo ele vivia atropelado com aquela situação, não sabia para onde que ia o dinheiro. Aquele rolo que muita gente vive hoje. É mais realidade do que nunca, né? Misturado tudo, dinheiro da empresa com o dinheiro dele, não tirava férias, aquela loucura assim. E aí um dia eu falei assim, cara, preciso ajudar meu pai. E aí eu falei assim, daí como gerações diferentes, é difícil de você, eu não ia entrar lá e querer dizer para ele como é que ele ia fazer, né? Eu só queria ajudar. E eu falei, pô, o melhor jeito de eu ajudar ele é eu montando também um negócio desse, e aí eu vou entender como é que funciona, daí eu ajudo. Boa ideia. E aí eu fui abrir o meu próprio CNPJ de embalagem, com a ideia de ajudar meu pai e comprar da indústria com mais força, porque daí eu comprava junto com ele, e aí ele pegava com preço melhor, e aí nisso eu ia entendendo também o negócio. Você abriu uma empresa de embalagem para você poder ajudar seu pai? Foi isso. Tem gente não querendo ajudar a limpar a casa. Lavar a louça. É óbvio que assim, era uma coisa que tinha várias coisas junto, né? Eu ia ajudar meu pai, eu ia fazer uma nova renda, Sim. Era um pacote perfeito para mim. Não tinha dúvida disso. É importante você ressaltar para quem tá assistindo ali, Homer, já. Você falando aí com essa naturalidade toda, parece que não passou nem olha, não sei, tô com medo, e aí? Você não tinha isso, não? Cara, não. Eu sempre fui muito corajoso, assim. Isso é um ponto positivo que eu tenho. É óbvio que eu sempre tive coragem, mas com cautela, assim. Eu nunca fui louco de... Coragem você tinha, louco não. Louco não era. Eu sempre fui corajoso, mas não louco. Então, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu procuro entender o que eu vou fazer, e se der errado, quais são as chances disso, daquilo. Eu não sou o cara que aparece um maluco aqui e fala, bicho, você vai botar um dinheiro aqui, vai voltar tanto. Já não me pega. Porque eu preciso entender como é que é a dinâmica dessa situação, como é que isso vai ser e quais são os riscos. Então, quando eu entendo isso, e se eu tiver condições, eu vou sem medo. Porque eu já ponderei dentro da minha cabeça todas as situações. Então, no caso disso daí também foi assim, que dentro da construção também. Tanto é que eu não larguei meu emprego e fiquei desempregado, falei, agora eu vou ter que fazer dar certo. Sim. Podia dar errado, e aí se desse errado, eu ia vender a casa lá pelo preço de custo, pegava meu dinheiro de volta e ia ver outra coisa para fazer, né? E aí na embalagem foi isso. Montei a loja de embalagem. E aí, quando eu vi, o negócio foi tomando uma proporção maior, eu fui botando funcionário, e aí foi crescendo, e aí eu fui tendo a parte boa e fui tendo a parte ruim. Porque daí o que aconteceu? Eu nessa transição, eu falei, pô, acho que eu não vou mais mexer com obra. Vou mexer só com a embalagem, porque eu acho que eu gostei mais. Questão de gosto mesmo, assim. Tô cansado de lidar com pedreiro, com prefeitura, com alvará, com mudança de regra, minha casa, minha vida, não quero mais saber disso. Vou lidar com comércio, gostei. E aí, meio que fiz essa transição e foquei só na classe A. Só que eu não tinha uma coisa que era primordial de ter, cara, que era esse conhecimento em gestão. Porque quando eu estava lidando com obra, era muito simples. Obra é muito simples. Você compra um terreno, se você tiver uma planilha e souber o básico do Excel, você lança lá quanto você gastou para comprar aquele terreno, quanto você gastou para comprar o tijolo, a pedra, a areia, o pedreiro, blá, blá, blá. Você só lança isso daí, no final você sabe quanto você gastou para construir aquela casa, por quanto você vendeu, isso menos isso, seu resultado. Era muito simples. No comércio não é assim. Porque no comércio você compra de várias indústrias diferentes. Cada uma vende de um jeito. Umas é à vista, outra é com 30 dias, outra é com 60, outra é com 15. Uma chega em uma semana, outra chega em 60 dias. Uma para no final do ano, outra não para. Então é um monte de situações que você começa a viver. E aí isso a compra. E a venda é a mesma situação. Você vende, que nem o meu embalagem, eu vendo para muita empresa e tal. Então tem muita empresa que compra muito, mas compra a prazo. Então eu vendia com 30, 60 dias, vendia para uns no boleto, outros no cartão, outros no dinheiro. Então o que começa a acontecer? Você tem uma saída e uma entrada de dinheiro de forma desordenada e bagunçada.
Que você não tem mais aquele controle na mão como era. O fluxo de caixa, na né? obra, você tem aquele fluxo de caixa maluco. Entendi. E você sem um controle, sem um conhecimento básico, você vai só vivendo. Nossa. Você só vai vivendo, né? Vai passando. E geralmente quando a gente monta uma empresa, a gente não pensa nisso, cara. A gente pensa o quê? O que eu vou fazer para vender mais? É o marketing, é a ação de venda, é botar um outdoor em tal lugar, é fazer um panfleto não sei na onde. Agora com as redes sociais eu vou fazer um patrocinado aqui, eu vou fazer isso. Sim. É isso que você pensa no começo. E aí eu tinha uma empresa que vendia muito bem, só que eu não conseguia enxergar o dinheiro mais. E aí a sensação foi que eu comecei a pegar todo o dinheiro que eu tinha ganho na parte de obra, então eu começava a botar lá dentro e eu não via o que acontecia com ele. E, cara, isso é terrível, porque você para de dormir bem à noite, aí eu me vi na situação do meu pai. Falei, cara, tô ficando igualzinho, porque daí eu já não tinha mais férias, eu já viajava, mas eu estava pensando nas coisas que estavam acontecendo ali na empresa, se ia ter aquele pedido para fazer, se aquele boleto ia cobrir, se o cara ia pagar, você começa a não ter paz. E aí aconteceu isso comigo. E aí eu comecei a perder dinheiro. Porque eu não entendia. Eu estou dando alguns exemplos, mas são várias coisas. Precificação, eu não sabia fazer preço. Então, tinha produto que eu botava preço errado, então eu acabava ganhando muito pouco. Tinha produto que eu comprava errado, eu não sabia comprar. Comprava no olho. Então, cara, a gente é muito juvenil quando começa. E eu falo que a gente, porque assim, você vai trocando ideia com as outras pessoas, e as pessoas falam assim, cara, aconteceu isso comigo também. Pode ser até outro ramo, né? Mas anda parecido. O perrengue é o mesmo. Se você não tem uma base de alguém que te ensina, assim, você vai fazer assim, assado, é assim que funciona. Se você não tem isso, é na raça. Você vai, aí você vai tomando paulada daqui, vai tomando paulada dali, e aí você... até você tomar consciência de que eu preciso fazer para isso parar de acontecer. Gasta é um processo longo, cara. Gasta um tempo. Não é do dia para noite. Você tem empresa também, e você também, com certeza, né, deve ter vivido momentos assim bastante. Que você teve que calejar, pedalar ali, apanhar para calejar, né? E aí, isso aconteceu comigo. E aí foi onde entrei no ponto da gestão financeira. Então eu falei assim, eu preciso entender o caminho do meu dinheiro. Preciso saber assim, o que acontece, como é que eu controlo isso, o que eu tenho que fazer, para onde vai meu dinheiro, com o que eu gasto, que despesa que eu tenho e quanto eu posso gastar, como é que eu faço uma meta decente, como é que eu coloco o preço. Então, comecei a ter essa... Na verdade, estou falando essas dúvidas, mas eu acho que naquele momento eu não sabia nem quais eram as dúvidas que eu tinha. Sabe quando você sabe que você tem um problema, mas você nem sabe as dúvidas que você tem daquele problema. Quando você nem perguntar para resolver. Mas é isso. Muita coisa junto. Sim. Muito problema ao mesmo tempo. Sim, e você não sabe qual. Você não sabe a pergunta que você faz. E por isso que é legal, cara, isso aqui que a gente está fazendo. Porque quando você começa a ver pessoas falando sobre, até as dúvidas. Cara, era minha dúvida. Você fala, é isso aí que eu preciso estudar. Desmistifica na cabeça da pessoa. pessoa. Pergunta na sala de aula. Isso. Porque, que nem assim, a gente vai bater um papo aqui, quem assistir a gente não vai sair letrado nas coisas, mas ele vai entender assim, é isso aqui que eu tenho que me aprofundar. Isso aqui é interessante eu estudar. Mas é isso que a gente estava falando, porque o que a gente falou aqui é que muitas vezes as pessoas querem ficar vendo lá de fora e não vê aqui a experiência que você teve. Isso aí não tem curso que ensina a experiência. É a vida, né, cara? E é você ter a possibilidade de ter contato com pessoas que tiveram essas situações e que estão abertas a contar. Porque também tem isso, assim, às vezes você conhece um monte de gente que tem, mas ninguém tá falando disso. Assim, o cara só quer falar que ele tá colhendo os louros. Não, eu tô bem e tal, mas não quero abrir o jogo, como é que foi. Né, fica meio mascarado, assim, então você não sabe nem para quem... Esse começo difícil, as dificuldades que você aprendeu na raça, né? Hoje, isso, devido ao esforço, a tentar entender, a resolver o problema, te traz na alta performance que você tem hoje. Né? Sobre tantos problemas, resolveu, hoje você já não... igual você passou pra gente aqui, é mais estratégico. Você vai sem medo porque é estratégico. Né? Vai estudar o nicho, o mercado, né? Então, para quem está em casa, eu penso, eu desejo, estuda, É a necessidade da sua região? É um problema que a sua região tem? Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil. Sua região, seu ambiente. As pessoas da região às vezes nem sabem o que está no mercado, o que é da área ou não. Entendeu? É igual, você não fez um estudo, você não verificou, bicho? Perguntei para um. Sim, você vai buscando informações, né? Casa tá dando bom, dá para você construir com 30 mil. Entendeu? Outro, vou ajudar meu pai. Entendeu? Isso aí. E além de estudar, o importante de você estudar é você estudar a fundo e não superficial.
Porque daí você realmente checa. Porque assim, você escuta muita coisa de pessoas que às vezes não que elas falam na maldade, mas elas estão iludidas e estão falando aquilo que na verdade não é a realidade nua e crua. E aí quando você aprofunda, daí você vê que às vezes é diferente, às vezes é aquilo mesmo. Então eu sempre digo isso, assim, não fica na superficialidade. Porque parece que hoje tem que ser tudo muito rápido, né? Eu tenho que, já que a informação é rápida, eu tenho que... Vou olhar aqui rapidinho. Eu vou assistir uns 3, 4 vídeos aqui de 30 minutos e pronto, já tá bom. sabendo. É isso, agora vamos. E, cara, pode ser que dê certo, mas é a sua vida, né? Que você tá colocando ali. Esse cara tem mestrado. Cara, quando você monta uma empresa, isso tem a ver com o seu destino, cara, com o seu futuro, como que vai ser você com seus filhos, como é que você vai fazer bagunçado. Como é que vai ser? Então, assim, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Com certeza. Tem muita gente, e eu falo isso com toda a certeza do mundo, que acaba virando escravo da própria empresa. E aí ele chega numa situação que ele não consegue mais sair daquilo, porque tem várias coisas, o bril, né? Tipo assim, pô, eu não posso agora, vou voltar a ser funcionário. Tem essa questão. Tem a questão de ele não ter condições de largar a mão daquilo, porque não tem jeito, agora ele já tá com tudo ali, tem que ir até o fim. E tem várias situações. E aí, por quê? Porque às vezes entrou de cabeça no negócio, na loucura, e aí não consegue sair mais, e o que acontece? A vida, o dia a dia fica conturbado, né? Você traz... E é por isso que depois eu me aprofundei nessa parte de gestão financeira, porque quando eu entendi, quando eu fiquei nessa loucura aí, eu falei assim, eu preciso entender disso. Foi isso, assim. Não sei como é que é, não sei quais são minhas dúvidas, mas é isso aqui que eu preciso entender. Gestão financeira. Como é que funciona? Porque daí eu quero saber exatamente como é que eu gasto, como é que sai, como é que eu faço o preço, como é que eu quero ver. Não sei como é que vai ser. E aí fui buscar Sebrae, fiz todos os cursos que existiam no Sebrae, aprendi um monte de coisa, mas ainda não tava. Daí fui fazer curso em São Paulo, curso na internet. E aí até que fechou o pacote foi quando eu peguei um consultor que era bem o que eu estava procurando. Assim, eu queria achar um cara que ele entendesse de gestão financeira e que tivesse uma empresa. Porque eu achava muito cara que entendia, mas não tinha uma empresa. E aí ele me trazia muitas coisas boas, mas na hora que eu ia aplicar no meu negócio, eu falava, cara, mas não deu certo. Aí eu falava pro cara, não deu certo. Ele, não, mas você faz assim. Daí eu vi que a fala dele era a fala de alguém que não viveu o processo. Teoria. E aí eu falava que eu preciso achar um cara que tenha vivência e que saiba de gestão financeira. E achei esse cara. Inclusive o próprio Sebrae que me indicou essa consultoria. Fui lá e falei, vou fazer essa consultoria de peito aberto, assim, que o cara falar para eu fazer, eu vou fazer, sabe? Eu vou seguir a risca. E foi o que eu fiz. Fui lá na humildade, não sei nada, eu tô perdido, eu perdi dinheiro, não sei como é que tá, me ensina, me ajuda. E o cara me ajudou, me deu o caminho das pedras e meio que, tipo assim, abriu uma janela, assim. Abriu e eu falei assim, caraca, cara, que legal saber isso. Que legal entender Teve a clareza. Tive a clareza. Top. E a partir dali, eu vivi uma coisa que, assim, vocês vão entender. Sabe quando você descobre um negócio que é tão legal, que você fala assim, cara, todo mundo tem que saber isso. Sim. Você fica assim, sabe quando você tá numa praia e não, preciso explanar. E você tá na praia mais massa, assim, você fala assim, cara, eu queria que a minha mãe tivesse aqui, que meu pai tivesse aqui, que meu irmão tivesse aqui. É essa sensação que me deu, assim, quando eu vi isso, eu falei assim, pô, eu tenho um monte de amigo que tá igual eu tava. E aí, eu nunca tive essa ideia, isso brotou nisso, assim, que daí veio essa coisa assim, pô, eu preciso passar essa informação pra frente também. Para as pessoas que eu conheço, para quem eu não conheço e tal. Mas eu não queria entrar nessa pegada de consultoria, eu queria tocar o meu negócio, mas ao mesmo tempo queria mandar essa informação. Foi quando eu entrei na Know-How, que você me perguntou, porque é um clube de empresários e tal. E aí quando eu entrei na Know-How, a ideia era justamente essa, as pessoas trocarem experiências e tal. E aí eu falei assim, bom, eu vou entrar com esse conhecimento e lá eu vou aprender vários outros, então vai ser uma troca bem bacana. E aí lá, logo que eu entrei assim, surgiu essa demanda. Tipo, perguntaram no grupo lá, quem tem dificuldade com gestão financeira? Aí uma galera, assim, eu tenho. Aí eu olhei assim no grupo e falei, cara, olha isso, né? E aí eles falaram que eles iam promover um evento e tal, para ajudar a galera nisso. E aí eu procurei eles, assim, o pessoal os donos lá da Know-How e quem estava à frente desse projeto, e falei assim, eu vi que vocês estão com essa iniciativa e isso é um conteúdo que eu conheço. Eu já estudei sobre, eu já pratiquei na minha empresa, já consegui fazer acontecer aqui dentro do meu negócio. Hoje eu tenho essa clareza. Quero participar desse projeto. Top. Não quero ganhar nada, só quero estar dentro do projeto. Me coloca para qualquer coisa aí. E aí os caras falaram, bicho, vem cá, vamos conversar.
Daí sentamos para um bate-papo e aí nós conversamos. E aí quando eu contei, assim, conversei, eu falei que eu sabia, você falou assim, cara, não, você que vai dar esse treinamento aí. Daí eu falei, opa, tô top, tô pronto. Né? E aí, mais uma vez, eu também não tive medo, porque isso, cara, tava dentro de mim. Dominava. Eu posso conversar com você aqui 15 horas disso, assim, legal. Porque eu vivi isso. E aí eu falei, não, beleza, vou organizar isso aqui dentro da minha cabeça. E aí saí dali e em uma semana eu estruturei o curso, assim, pensei em 4 módulos e como que eu ia desdobrar eles ali e montei um curso de 2 dias. E aí fui, apresentei para os caras fecharam, divulgaram isso pra galera, dei o curso lá. E aí foi bom, deu bom, a galera gostou. Tinha alguns empresários assim conhecidos em Campo Grande, empresas conhecidas, e os caras também tinham essa mesma dificuldade que eu. Prova, né, de que assim, às vezes você olha assim e fala, pô, aquele ali já não precisa. Não, cara, as pessoas têm dificuldade, sim, em várias coisas. Ninguém sabe tudo. E aí, acabou que virei meio que uma referência, assim, nesse termo lá, dentro do clube. E aí eles chamaram para gravar, quando eles quiseram fazer uma plataforma para colocar vários cursos lá, para as pessoas que eram associadas, para eles terem acesso às informações de uma forma mais rápida, eles me chamaram para gravar o curso online sobre gestão financeira. Que legal. E aí foi mais um desafio, né? Nesse aí eu dei uma pipocada. Porque daí eu falei assim, cara, ao vivo eu sou bom, agora na frente da câmera eu já não sei, né? Eu com qualquer pessoa desenrola. Agora eu com uma câmera, né? Eu falei, vixe. Mas falei, vamos, né? E aí foi, assim, fiquei tímido nos primeiras horas ali, e aí depois foi fluindo, e o cara que era o videomaker lá era muito bom, e aí foi desenrolando e o curso ficou legal. E aí daí surgiu essa parte da minha vida que foi onde eu entrei com a parte de gestão financeira, né? Então lá dentro, depois desse curso, daí eles quiseram pegar esse curso e colocar ele na Hotmart, fazer um trabalho assim com isso daí. E aí eu entrei mesmo nessa pegada da gestão financeira. Paralelo a isso, eu tinha a gestão financeira da minha empresa ainda nesse momento, eu usava uma planilha de Excel. Eu sempre fui muito bom em Excel, porque eu trabalhei como analista. E aí, quando eu fiz a consultoria financeira, o cara que me deu a consultoria, ele me ensinou a fazer tudo no Excel. Então, eu tinha uma planilha bem top, assim, com várias tabelas dinâmicas, e gráfico, um monte de coisa assim. E aí, só que eu não achava aquilo ideal, assim, mas era o que tinha me atendido no momento. Então, eu tinha muita dificuldade de achar um software, um ERP mesmo, assim, que tivesse um CRM, gestão de estoque, emissão de notas, com um financeiro top. Tudo integrado. Detalhado. Ele sempre achava, mas o financeiro era muito ruim as informações, tinha que ficar cruzando, trazendo planilha e tal. E aí, por isso eu acabava usando uma planilha em paralelo. Um determinado momento, eu falei assim, eu vou contratar um auxiliar administrativo para ele fazer o financeiro aqui da empresa para mim, que eu não quero mais ficar fazendo, até porque eu não sou o cara dos números. Eu sou o cara o meu perfil não é ficar planilha atrás do computador. Sim. Eu sou mais ativo, então eu tinha dificuldade de fazer, fazia porque era necessário. E aí eu falei, bom, agora eu já posso colocar um funcionário para fazer essa parte chata aqui para mim, que eu não gosto de fazer, de ficar dando entrada, lançando entrada e saída e tal. Eu quero só ver os números e trabalhar em cima dele, que é fazer a gestão de fato. Sim. Porque isso que assim, ser dono da empresa é meio que você olhar o macro e você não é você estar atolado lá no meio de um processo, é você estar fora daquele processo todo, enxergando todas as áreas e tendo a visão de tudo. Isso. E aí eu pulei para essa etapa, nesse momento. Assim, falei assim, bom, agora eu vou largar esse operacional aqui e vou botar na mão do funcionário. Só que eu tinha muita insegurança de fazer isso, botar uma planilha complexa na mão de um funcionário e de repente ele errar e eu não confiar mais nos meus números. E aí surgiu a ideia de fazer um software. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou transformar a minha planilha num software. Porque daí o software não tem como o cara digitar coisa errada, já vai estar tudo meio amarrado e tal, já fica tudo mais fácil, os relatórios já vão sair pronto, vai ficar melhor do que a planilha. E aí fui atrás disso. Quando eu fui fazer o software, eu já tinha a visão de que essa dor não era só minha. Era uma dor geral, de todo mundo. Todo mundo não, mas de muita gente. Planilha em cima de planilha que não se conversavam, né? Exatamente. Muitas empresas. E aí eu falei assim, cara, eu posso fazer isso num modelo de assinatura. Então eu vou fazer um para mim, num modelo em que eu possa vender a assinatura disso para outras pessoas também. E aí fiz. Eu fiz ele de um jeito que eu queria que ele fosse rápido, prático, assim, não era para uma pessoa, sei lá, analítica fazer, era para uma pessoa que, mesmo que não gostasse de fazer,
fosse fácil ali para ele lançar e fazer e ter as informações. E que fosse bem ampla, assim, simples para lançar, mas bem ampla com informações. Porque informação é tudo. Dentro de um negócio, informação é tudo. E a informação financeira é o coração da empresa. Não adianta falar que não, cara. É ali que você vê se a sua ação de marketing deu certo, se deu errado, se você está gastando direito, se está gastando errado, se você pode contratar, se você não pode contratar, se você pode fazer um reforço, se você não pode. É ali que você vê isso. Às vezes o cara acha que é no achismo, né? Eu acho que agora dá. Olha para os seus números e vê o que o seu número te fala. E quando você entende isso, você vê que é isso mesmo. E aí transformei ela num software e modelo de assinatura. Fiquei usando ela dentro da minha empresa 1 ano e pouco, assim, só eu usando. Porque eu queria ter certeza que realmente, assim, estava certo, se eu tinha pensado mesmo em tudo. Eu queria usar, viver o negócio para poder depois oferecer. E aí nesse processo, eu fui mudando algumas coisinhas, ajustei algumas coisinhas ali, falei, isso aqui acho que pode ser diferente. Quando eu coloquei meu funcionário para fazer, eu vi as dificuldades que ele teve, porque uma coisa era eu fazendo, outra coisa era ele. E aí fiz esses ajustes e aí passei a ter essa outra fonte de renda, que é esse software. Que aí a pessoa, é uma assinatura lá, R$ 79,90 eu coloquei, e o cara tem esse sistema que ele vai poder colocar as entradas e saídas dele e poder visualizar fluxo de caixa, DRE, entrada e saída, 30. contas a pagar, contas a receber, tudo, né? E ele pode ver no computador, pode ver no celular e tal. E aí veio essa questão, e paralelo a isso surgiram, aí vai surgindo, daí você está no meio da coisa, necessidade de pessoas pedindo consultoria. Não é o meu forte, não é o que eu dedico a fazer, mas vira e mexe, pinta uma ou outra, eu faço porque eu gosto de entrar dentro de uma empresa assim que eu não conheço, eu gosto desse desafio. Porque daí eu também visualizo outros problemas que dentro do meu negócio eu não vejo. Já pega insights para você. Já pega insights para mim. Né? Então você já entende, que legal nesse negócio que isso aqui funciona. Daí você já tenta aplicar se você tá aí assistindo agora isso, ou você corre ou você não vai pegar esse cara aqui, não. Brasil Telecom, construtor, ainda na Brasil Telecom. Metralhadora, Merchan, toma uma água aí. Cara. Vou deixar vocês falarem. Bebe uma água. Foi construir abrir uma empresa de embalagem para ajudar o pai. Quantos códigos, pessoal? Pega a máquina de choque aí, João Vitor. Quem tá sentado lá? Rapaz, levanta desse sofá. Você entendeu, né? O cara fez um programa, deu para quem não tinha experiência mexer para ver qual era a dificuldade para tornar mais simples. Você fica querendo fazer português e inglês aí, o aplicativo, faz de uma forma rápida, faz de uma forma simples. Ficou um ano. Né? Um ano validando para poder começar. Pessoal, desculpa. Levanta do sofá. Não vou cansar de falar isso. Levanta do sofá. Seja produtivo. Cima, né, cara? Tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase que diz o seguinte: feito é melhor que perfeito, né? Sim, feito. Que a gente fica também naquela assim, não faz nunca, porque fica esperando o momento ideal, tudo tá certinho, o sol alinhado com a lua. Tem uma frase: pessoas de ação? Sempre serão de ação, sempre né? serão de ação. Por quê? Sempre termina com... Puta, eu não lembro a frase. Pessoas de ação sempre terão de ação. Sabe por quê? Porque sempre termina aquilo que começa. Você fez também? Fiz, pô. Pô, que top. Obrigado, Kátia. E aí... É isso, cara. Você tem que fazer também, né? Tem, assim, tem coisas que, assim, não é que eu fui planejando tudo isso. Cara, eu fui indo. E as coisas foram acontecendo. E aí vai surgindo a situação ali, uma coisa vai puxando para outra. E aí você percebe que tem uma oportunidade ali, vê que você gosta de fazer, vê que tem a ver com o seu propósito. E é isso que eu lanço. Assim, isso tudo que eu tô falando para vocês tem a ver com o meu propósito. Porque o meu primeiro propósito era eu ter liberdade. Liberdade de quê? De eu não ter que bater ponto em algum lugar. De eu poder assim, cara, se hoje eu quiser ficar com meus filhos, eu vou ficar com meus filhos. Legal. Então, assim, hoje, exemplo prático, eu fico com os meus filhos até 10 horas da manhã todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e levo eles para a escola, eles entram 10 horas. Eu não poderia fazer isso no passado, de jeito nenhum, porque, bicho, 7 horas da manhã tinha que estar na pegada. Mas hoje eu poderia ser produtivo esse tempo? Eu poderia estar fazendo outras coisas que poderiam me gerar mais frutos. Mas eu escolhi isso, e eu estou feliz fazendo isso. E eu posso fazer isso, né? Então, era isso que eu plantei lá atrás. Eu falei assim, eu quero ter essa liberdade de tempo. E aí, isso tudo veio junto, porque quando eu montei uma empresa, esse propósito estava lá dentro da minha cabeça. Então, eu já entendi o seguinte, eu não posso ser o braço de tudo. Eu tenho que entender como é que funciona a dinâmica para eu poder colocar pessoas, para eu virar o gestor dessa empresa. Então, hoje, se eu não for na minha empresa trabalhar, ela vai abrir e vai fechar, vai atender os clientes e as coisas vão acontecer.
É óbvio que eu não vou largar minha empresa largada lá, eu vou estar lá sempre. Mas não tem a obrigação de eu estar lá batendo ponto de tal hora. Ela praticamente está autogerenciável agora, né? Ela pode usar essa palavra, autogerenciável. Ela funciona sem mim. Ela funciona sem você. Totalmente. Então isso era um ponto que estava lá naquela sementinha de tipo, o que eu quero? Eu quero liberdade. E de preferência, se eu puder ter dinheiro também junto, Sim, bom, sim. né? Mas também, se eu puder ter o essencial para eu viver e eu ter liberdade, eu também estava feliz. Então, esse era o primeiro ponto. O outro, que é outro propósito, que é o da família. Então, assim, eu queria ajudar o meu pai, porque eu via que o meu pai estava passando os perrengues que é natural do comerciante ali, ele não conseguia se organizar dentro do serviço dele, de ter paz, ter férias, ficava naquela correria, naquela corrida de ratos, né? Que fica sempre correndo ali, nunca para, não pode parar e tal. E não viu também o dinheiro e toda aquela loucura. Então, assim, eu posso, de repente, eu já tenho um pouquinho de conhecimento para, de repente, mostrar para o meu pai um outro ângulo das coisas, para, de repente, ele também... Então, aquilo foi um outro propósito que coincidiu, acabou me levando para eu ter uma empresa de embalagem. E aí entrou no lance da gestão financeira, aquilo que eu expliquei para vocês. Quando eu aprendi, eu falei assim, eu quero que as outras pessoas também sintam isso, tenham essa paz, porque isso foi muito forte em mim, cara. Eu perdi muito dinheiro não tendo essa visão. Eu gastava dinheiro errado, eu não via como é que eram as coisas dentro do meu negócio, tinha funcionário me roubando, eu não via, precificação errada, cobrança errada, tudo errado. E isso é dinheiro que vai indo embora. E você pensa que não, bicho, você tem uma empresa, o dinheiro vai embora rápido. Você demora para ganhar, mas para perder é rapidinho, então você não pode descuidar. E aí isso trouxe o que para mim assim naquele momento difícil? Trouxe falta de paz, trouxe falta de saúde às vezes até. Verdade. Porque você fica estressado, aí você começa a ficar mais doente, você baixa a imunidade, você curte menos a sua família, seus amigos. É um efeito cascata negativo muito ruim quando você está vivendo nesse turbilhão de um negócio. Então, quando eu meio que me vi fora disso, assim, quando eu entendi, falei assim, cara, que legal. Se tornou um propósito também fazer naquele primeiro momento com que as pessoas próximas a mim também desfrutassem disso. E depois o geral, assim, você fala assim, tem muita gente que é gente boa, gente honesta. E como eu tenho uma empresa de embalagens, acabo tendo contato com bastante empresário, porque eu tenho B2B muito forte, né? A gente vende para muitas empresas. E você acaba criando vínculo, relação, e a minha venda é recorrente. Então, o cara compra embalagem todo mês. Então, você acaba, ou toda semana, você tem contato frequente com vários clientes. E aí você começa a perceber que essas pessoas são muitas pessoas de gente boa, de família, honesta, que estão ali lutando para também estruturar o negócio dela e ter o ganha-pão. E estão passando por essa mesma dificuldade, porque o cara começa a atrasar o meu boleto. Daí você fala, o cara está atrasando o boleto, o cara está se enrolando. E aí você vê que tem muita gente do bem que está com dificuldade de pagar, mas porque não é que ele é caloteiro, é porque ele não tem conhecimento sobre essa questão da gestão financeira, de interpretar os números e tudo mais. Fato. E é isso que trouxe até hoje. Assim. Então você vai vendo, né, o que casa com você e quais as oportunidades que a vida vai te dando no decorrer das situações e vai trazendo. E aí agora, nesse momento, eu estou indo para esse outro lado também, que é o seguinte, ligado à gestão financeira. Eu entendi que muita gente eu converso, assim, o cara fala, eu falo tudo isso para ele, daí o cara fala, cara, é isso, eu preciso também no meu negócio, putz, eu quero isso, quero entender dos meus números, quero fazer. Só que ao mesmo tempo, isso exige muita força de vontade, porque gestão financeira é um negócio assim, cara. Você tem que ser, disciplinado. Você tem que lançar todas as entradas, tem que lançar todas as saídas. Para isso acontecer, você tem que definir os processos da sua empresa. Como é que vai abrir caixa, como é que vai fechar caixa, o que vai fazer com o dinheiro que vai para o banco, como é que vai acontecer com o dinheiro que o cara pagou à vista, como é que você vai conferir os boletos, como é que você vai conferir os cartões. Tem que ter processo. Não é simplesmente decido fazer e tá fácil, vou lá e faço. Se é uma empresa simples, sim, mas na maioria não. Então, o que acontece? O cara, ele entende que ele precisa. Ele enxerga que aquilo vai resolver a vida dele. Mas quando ele vai lá para a prática, ele não consegue fazer. É igual... Você pega um fumante que já entendeu que se ele ficar fumando a vida inteira, pode ser que em algum momento ele possa desenvolver uma doença. Sim. De um determinado momento ele entende aquilo e fala assim, cara, fulano morreu disso, eu também, e eu tô aqui, né? Vou parar. Vou parar. Só que o fato dele entender que ele vai parar e ele conseguir parar é um processo
demorado. Então é a mesma analogia, assim, o cara entende que ele precisa fazer gestão financeira e controlar, mas não consegue fazer. Chega no outro dia, o dia a dia consome ele, aquela bola da empresa ali, aquela correria, e o cara não consegue, não começa. No outro dia ele tem de novo, não começa. E aí ele, não vou fazer. Ou ele começa, daí depois já não consegue mais, daí já fica enrolado, não faz. Então eu entendi assim, e se eu também eu oferecesse um serviço que, ao invés de eu ensinar o cara a fazer, eu oferecesse um serviço onde ele terceiriza para mim, eu montar um negócio, onde eu ensino, treino uma equipe para receber essas informações desse empresário. Ele vai ter que pelo menos fazer o feijão com arroz, que é ter as informações e passar, aí, né? E aí a gente faz esse trabalho de pegar essas informações, lançar num software e aí dar as informações mastigadas para ele. Tá aqui, isso aqui é o que você recebeu, isso aqui é o que você pagou, isso aqui é a forma que entrou, isso aqui é a forma que saiu, é por aqui, é aqui o que você tem no caixa. Dá essas informações para essa pessoa. Então, me veio essa ideia, não é que veio essa ideia, me veio essa demanda, conversando com pessoas, de gente até pedindo isso, e eu enxergando que isso poderia solucionar uma outra galera, que é essa que não consegue fazer. Então, estou também agora entrando nessa empreitada de fazer o que muitos chamam de BPO financeiro, né? Mas é que, eu não sei se eu vou usar esse termo, mas a ideia é essa, é ele terceirizar esse setor financeiro com um custo muito mais baixo do que ele contratar um funcionário sem conhecimento lá e ter as informações, ter os relatórios e tal. Esse produto ele usaria ali no CAE. No CAE. No CAE. Você ofereceu já o software... Já faria o pacote, né? O software com o serviço. Já dá um combozinho aí. Entendi. Seria o software com o serviço. Você tá com a solução aqui, então? Você é empresário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da região. Com dificuldade aí, ó. Vai estar o link na descrição. Não esquece de seguir lá. Leandro Merjão Oficial, né, Leandro? É isso aí, Leandro Merjão Oficial. Cara, e aí até pegando o gancho, se for o caso, a gente pode fazer um desconto aqui de 40%. Olha a oportunidade. Como que é? Não ouvi. Qual que é o desconto? 40%? Nossa! Bom, 40% pra você fazer sua empresa triplicar, arrumar tudo que tá bagunçado aí. Só uma pergunta. Você tá com dificuldade na gestão? Temos a solução. Aqui, cara. A gente consegue mapear ali os gastos e tal e entregar o relatório e tal. Acho que seria uma coisa interessante para quem precisa. Cara, meu sonho era ter encontrado alguém que me oferecesse isso no momento que eu tava com essa dificuldade. Então, por isso que hoje eu quero ser essa solução, assim, porque a gente espera por alguém. Porque é aquilo que eu falei para vocês até. É difícil você achar alguém que tem a vivência na prática da situação, sim, disposto a fazer, a te ajudar, a te ensinar. Você acha muita gente que, na verdade, não viveu, estudou, que lá tem a teoria e está fazendo. Então, é uma baita oportunidade aí, então, pra quem quiser. Coloca aí, eu vi Merjano Coach. Pode ser, Merjano? Pode. Top. Eu vi Merjano Coach. Pode ter certeza. Fechou esse negocinho, 40% pra você resolver sua vida? Eu não tô acreditando ainda. Pessoal, como eu disse, muitos códigos, no começo, né? Muitos códigos. Merjano, eu tenho uma dúvida. Quanto tempo levou lá da construção, a empresa que você abriu de embalagem para ajudar seu pai, até na gestão? Qual que foi esse tempo aí? Eu comecei com construção civil em 2008. 2008. Nós estamos agora em 23, né? 15. Foi isso. Em 2008 eu comecei a construir, eu terminei ela no janeiro de 2009, eu acho, por ali. Vendi janeiro, fevereiro, não lembro tão preciso assim. E aí eu montei a Classe A Embalagens em 2015. E aí tô com a Classe A Embalagens até hoje. E aí eu não falei aqui, mas eu montei um self-storage, né, também. E o storage? O storage também surgiu de uma outra situação. Você vê que vai surgindo, necessidade, né? Tem necessidade. que contar pra gente aí. Essa história é legal porque é o seguinte. O meu pai, ele atende o Mercadão Municipal. Ele atende o Mercadão Municipal há muitos anos, assim, sei lá, umas 3 gerações já lá conhecem meu pai, assim, né? Era do vô que passou o filho, agora já tá o neto e meu pai atende eles com embalagem. Então, meu pai sempre esteve ali naquela região. E em determinados momentos eu já estive lá ajudando ele, já fui fazer entrega lá e tal, e a gente entendeu que a galera em volta ali não tinha espaço. Então, o que acontece? Lá no próprio Mercadão mesmo, o cara tem a banca, e aonde que ele coloca o depósito dele, as coisas dele? Ele precisa ter um lugar para isso, porque a banca é muito pequena. Então, tem gente lá que tinha a banca comprada para usar de depósito, então podia ser uma banca que ele podia estar expondo o produto tal como depósito, ou escritório. E tem muita gente que aluga ainda, assim, casa em volta ali, junta com um monte de gente, aluga casa e tal.
E às vezes essas casas não têm a segurança, não tem a questão da flexibilidade ali para ele devolver se ele, não deu certo, ou ele tem que fazer um contrato mesmo, tradicional. E aí surgiu essa oportunidade, falou, e se a gente montar um espaço ali na frente que tivesse box para o cara alocar, sem burocracia, com segurança, com automação, e na frente do Mercadão. E aí surgiu esse imóvel, e aí eu abracei essa causa junto com meu pai, daí a gente entrou de sócio nessa. E aí também foi mais uma outra situação, assim, porque daí, meu pai já com 60 e poucos anos, já tá na hora dele, sossegar, né, assim, não que ele vai parar, mas parar com a parte da embalagem de repente e fazer uma coisa mais tranquila. E ele conhece todo mundo ali, então eu falei assim, é uma coisa legal, que eu vejo muito futuro. E aí nós locamos esse imóvel, fizemos uma reforma lá que nós mudamos o imóvel inteiro e nós colocamos 61 boxes lá dentro. Olha. Então lá dentro, o cara é totalmente com câmera de segurança em todos os corredores, é tudo automatizado. Então a pessoa loca um box nosso, ele recebe um controle, ele tem acesso sozinho lá dentro do estabelecimento, passa por um primeiro portão, digita uma senha, desativa o alarme, entra no segundo portão, vai até o box que ele escolheu e aí ele tem 2 cadeados dele próprio, ele abre e pega o produto que ele tem que pegar lá ou guarda o que ele tem para guardar lá. E isso é na frente do Mercadão, assim, é 15 metros. Facilitou a vida do povo. Facilitei a vida do povo. A ideia é isso. Ali é uma empresa nova ainda, nasceu agora. Ela é voltada pro Mercadão Não, ou... acabou surgindo a necessidade do Mercadão, e aí tem um camelódromo do lado ali, tem um monte de lojinha pequena em volta que também não tem espaço. Só que também acabou aparecendo gente de tudo que é jeito. Você apareceu, já alocou comigo empresa de leilão, que precisava deixar os móveis em um local até eles serem leiloados e arrematados. Já deixou comigo lá. Gente que está fazendo reforma, gente que veio de outra cidade, tem alguns móveis que não quer se desfazer e vai deixar ali temporariamente até ver o que vai fazer. Gente que está indo embora para outro país e tem aqueles móveis, assim, sempre tem uns móveis que você é mais apegado, coisa que veio da avó, da mãe, aquele negócio que você comprou que era muito legal. Então, essas pessoas me procuraram, então tem esses tipos de situações também que acaba atendendo. Muito bom. Então aí tem mais essa outra empreitada ali que surgiu no meio do caminho. E estamos tocando também, né? Então, vamos pegar de 2008 para 23, são 15 anos. Então quem tem, igual você disse no decorrer, olha, a pessoa acha que vai lá, vai fazer, já vai dar certo. Não é tão rápido assim. Tem todo um processo, né? Ele estava na Brasil Telecom, mas na empreitada ali das construções, né? Foi para embalagem. Você já tinha uma história com seu pai de embalagem, então? Mas eu não conhecia de embalagem. Não conhecia, porque eu nunca trabalhei com ele, né? Eu conhecia de ver, assim, né? Ele trabalhando, mas nunca tinha trabalhado com embalagem. Então desmistificou mais uma coisa, então. Sim. Mesmo ele tendo... Tá, agora a de storage, ela tá aberta mensalmente, semanalmente, anual? Cara, como que a pessoa faz contrato mensal. Então, assim, isso que é o legal também, que não tem burocracia, não tem cheque calção, não tem que alocar 3 meses. Não, ele vai ali, precisa de um espaço assim, para colocar essas coisas. Ele vai lá, loca 30 dias, se ele precisar de mais, ele renova automático, se ele não precisar, ele tira. Então, é essa a ideia, para também... Acho que hoje tudo meio que tem que ser voltado assim. Você tem que facilitar a vida, flexibilidade, né? Ser resiliente, né? Resiliente. Eu não preciso... Na minha ideia não é ter uma pessoa amarrada lá comigo porque ela amarrou um contrato, mas sim porque ela tem a necessidade ainda e está desfrutando daquilo ali. Né? Então, acho que é isso. Outra coisa também que eu gosto de frisar é que é o seguinte, que sempre parece assim, parece que quando a gente está falando aqui, parece que a nossa vida, já zeramos a vida. Né? É verdade. Tem muita gente que tem essa sensação assim, tipo, não, quer dizer, já zerou a vida, cara é foda, já conseguiu tudo. Não, cara, eu ainda continuo na pegada. Eu tô trabalhando, os problemas estão aí, acontecem. As diversidades estão aí o tempo todo. Não é porque, então eu vou chegar em tal ponto e aí eu vou poder falar sobre, eu sou foda e não acontece nada comigo. Não tem mais problema na sua vida. Não tem mais problema. Né? Isso é uma coisa que tem que desmistificar. Porque não, meu. Até onde a gente se conheceu, você tava com uma certa resistência ali, Várias coisas que eu tinha que resolver dentro da minha empresa ainda. Então, assim, a gente nunca sabe de tudo e nunca vai parar de ter problema. Né? Enquanto você estiver respirando, você vai ter alguma situação para você resolver e para você desenvolver. A gente está em eterno desenvolvimento. Então, isso é uma coisa assim que eu gosto de frisar, porque eu não sou o cara que já zerou a vida. Eu tô apenas eu
passei por uma etapa de coisas que deram errado e deram certo, onde as coisas que deram certo me trouxeram até aqui. E as que deram errado também me trouxeram até aqui. E graças a Deus, algumas coisas deram certo e perduraram e estão dando certo ainda, mas porque eu tenho essa consciência de que eu não posso afrouxar. Você não pode afrouxar nunca. Não tem aquele momento assim, fala assim, agora eu vou relaxar. Porque isso também aprendi no curso lá. Ou você está subindo ou você está descendo. Você nunca está parado. Não existe essa inércia. Não preciso fazer mais nada agora. Agora já tá bom até aqui. Só vou desfrutar agora. Não. Vou pra praia, Não vou dá. passar um ano lá. Não, né? A vida continua, os desafios continuam. Você tem que estar se desenvolvendo o tempo todo, tem que estar antenado o tempo todo. As coisas vão mudando. A gente está vivendo uma nova geração agora de coisas que há 4, 5 anos atrás eram inimagináveis e agora você se vê obrigado a ter que aprender, a ter que entender para você poder seguir o fluxo das coisas. Então, relaxar, acho que é uma palavra que a gente não pode ter na nossa rotina. Não dá, né? Você pode, óbvio, né, assim, desacelerar um pouquinho em determinados momentos, né, porque também você não vai passar uma vida inteira atropelando, né? Vivendo assim como se não houvesse amanhã. Que é aquilo que eu falei assim, hoje eu priorizo desfrutar momentos com a minha família. Né? Se eu tiver que escolher entre um assunto de trabalho e uma apresentação dos meus filhos, é a apresentação dos meus filhos, sem dúvida. Não penso nem um segundo. Mas é óbvio que você não pode relaxar. Eu acho que... Constante evolução, não podemos. Não pode parar, não podemos. né? Ô, Merjan, você que hoje está no comércio aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você tem uma certa visão do que está sendo mais difícil hoje, 2023, para o comerciante no estado de Mato Grosso do Sul, principalmente aqui em Campo Grande, que é a região que você atende? Cara, o que é mais difícil hoje? Para quem está montando um comércio aqui, local. Cara, eu acho que isso é uma pergunta muito ampla, porque depende do ramo de atuação, depende do que a pessoa gosta, do que ela vai oferecer para o mercado. Eu acho que aqui tem uma dificuldade, sim, que infelizmente assim, Campo Grande é uma capital com ar interiorano. Né? Isso é uma realidade. Sim. Eu amo Campo Grande, não troco Campo Grande por nada nesse Sim. mundo. Eu adoro viver aqui, inclusive gosto desse fato de ser uma capital com ar interiorano. Mas para algumas novidades, isso acaba você tendo que gastar mais para fazer as pessoas entenderem que às vezes em outros grandes polos que a coisa já acontece numa velocidade um pouco maior. Vou te dar um exemplo da própria Stock House mesmo, que é o que eu montei de self-storage. Eu ainda preciso fazer as pessoas que estão ao meu redor entender qual que é a proposta do meu negócio, como que funciona. Porque existe muito assim, a falta de conhecimento distancia as pessoas. Então, tipo, não entendo gera daquilo. Bloqueios gera também, um bloqueio, não entendo daquilo. Então, não, vou alugar uma casa no convencional aqui, que eu já conheço, e é mais fácil. Então, você tem que fazer um trabalho onde você tem que ficar mostrando as facilidades que tem, olha a segurança que tem aqui, olha o custo que você não vai precisar ter contratando câmera, empresa de monitoramento, internet, água, luz, aluguel não, IPTU... não vai ter que limpar, não vai ter que fazer nada, só botar suas coisas e você vai confiar e vai ter uma coisa segura, tudo automatizado. Então, essas coisas meio que às vezes assustam um pouco. Eu tive essa dificuldade um pouco aqui. Cara, e eu acho que é um pouco isso. Eu acho que essa questão mesmo de mais informação, né? De você às vezes ter que gastar um pouquinho mais com informação para as pessoas entenderem qual que é a sua proposta. E eu também tenho uma outra coisa comigo, assim, que acho que uma dica legal para quem quer montar alguma coisa. É óbvio que é muito legal quem está inovando. Mas, cara, uma coisa que eu também aprendi, assim, que nem sempre você precisa inventar a roda. Sabe? Tem muita gente que acha, e eu também já fui uma dessas pessoas, que eu tinha que inventar um negócio diferente, pensar numa coisa que ninguém nunca pensou ainda, porque daí sim eu ia ter um negócio que me desse dinheiro e ia me levar para um outro patamar. Então, isso é uma coisa que você tem que desmistificar, porque nem sempre é inventar a roda. O que é o lance de você ter um negócio? É você ter algo que vai suprir a necessidade das pessoas que estão ali ao redor daquele algo que você montou. Sim. Então, eu montei uma loja de embalagem. Qual que é a novidade de ter uma loja de embalagem? Nenhuma. Embalagem existe desde que o comércio passou Sim. a existir. Já tinha sacola, já tinha algum meio de carregar aquilo. Eu não inovei nada.
Só que eu montei um negócio dentro de uma necessidade que existe. As pessoas precisam consumir embalagem. Precisa ter alguém que... Ah, mas existe um monte de gente que faz isso. Existe, mas não como você. Isso. Esse é o ponto. Então, assim, eu não tenho medo de montar um negócio que já existe um monte, porque eu vou fazer do meu jeito e vou dar o meu melhor para que aquilo atinja as pessoas que precisam daquilo e supra as necessidades dele e ponto. Né? É isso que às vezes a gente tem que pensar assim. Isso que eu vou fazer, vai ter alguém precisando disso? Pô, tem. Então eu sei fazer isso aqui, dou conta de fazer bem feito? Bem feito, essa é a palavra. Então vou fazer, né? É isso que aí. é o negócio. Eu ficava com o negócio de, cara, eu tenho que inventar um negócio que inventou. Pô, se você inventar e ele for bom, top. Mas se você ficar preso nisso, você entra naquela coisa que daí você nunca faz. Porque você fica tentando pensar no negócio, daí quando você pensa, alguém fala assim, ah, mas acho que não sei, daí você já fica assim, e aí você não sai do lugar também. Então, pô, se for para montar um negócio que já tem um monte, monta, cara. Se você gosta de fazer aquilo. Não acho legal também montar só por dinheiro. Ah, vou montar porque isso aqui dá dinheiro. Mas a pessoa nem gosta daquilo, nem entende daquilo. Não entender, tudo bem. Eu também já fiz várias coisas que eu não entendia, mas eu gostava. E aí você se propõe a entender. Mas quando você monta uma coisa que não tem nada a ver com você, eu acho que daí a tendência de dar errado é grande, né? Acho que isso é uma dica legal. Eu percebi, quando você montou comércio, né, de embalagens, foi na intenção de prosperar na vida do próximo. Foi na intenção de ajudar seu pai. Você acha que isso também foi interessante para dar certo? Ah, com certeza, né, cara? Porque eu acho que isso dá uma força maior, Motiva. dá uma motivação, dá um peso. E isso, assim, eu tenho muito claro comigo. O lance do propósito faz toda a diferença. Isso não é balela. Quando você tem uma coisa assim, eu sei por que eu quero fazer isso daqui. E eu acho que eu trago isso muito assim, porque eu a vida inteira fui muito fã de esporte. Eu cara, sempre fui fascinado, assim, em vários, de estar em algum esporte, assim, competir. E, pô, isso aí parece besteira, mas, por exemplo, eu jogava campeonato de futebol com 14, 15 anos já, tava disputando campeonato, assim. E aí aquilo te traz uma coisa assim, por que eu tô correndo no sol? Porque você pra jogar bola no campo, você tem que, enquanto os caras estão lá tomando tereré, você tá correndo no sol lá para poder ganhar resistência física. E aí eu tava lá correndo assim, e aí naquele momento, por que eu tô aqui correndo nesse sol aqui, bicho? Meia hora, 40 minutos. Corria para um lado, daí dava 30 minutos, o treinador mandava correr pro outro lado, mais 30. Porque eu tinha um propósito, porque eu queria desenvolver o meu condicionamento físico para eu poder praticar o esporte que eu gostava, porque eu sabia que aquilo ali ia me ter várias consequências. Eu gostava daquilo. Então você não se importa com o que tem que ser feito para você atingir aquilo. Isso. Porque tá no propósito. Agora, se eu estivesse lá jogando futebol, porque assim, meu pai falou que ele queria que eu jogasse futebol, porque poderia ser uma coisa legal, que ia me dar dinheiro, eu não ia estar correndo com a mesma garra. Eu ia estar, puta, que merda que eu tô aqui, que saco que eu tô aqui correndo, será que já falta muito para dar essa meia hora? O que eu vou fazer para poder sair logo dessa situação aqui? É isso que muda quando você tem um propósito, quando você não tem um propósito. E para uma empresa, para um negócio, é isso. Quando tem que ter o propósito. Tem que saber onde quer chegar. Não é pensar numa palavra bonita para o propósito. Pensa assim, o que você gosta, o que te faz levantar da cama, o que você quer para você, onde que você quer chegar. E aí, nisso, a partir daí, é o ponto inicial para ver o que você vai fazer. Igual eu falo, assim, o meu propósito inicial lá atrás, quando eu trabalhava de empregado, era a questão da liberdade. Daqui 10 anos você pode me perguntar, eu vou responder a mesma coisa. Porque eu não inventei isso agora, já era de lá. Eu queria ter essa liberdade de ser dono do meu nariz. De eu poder falar assim, cara, mês que vem eu vou viajar. E não importa que é maio. Entendeu? Eu queria ter essa liberdade. Então esse era o meu propósito. Eu quero, se eu tiver uma apresentação do meu filho da escola 3 horas da tarde numa segunda, eu quero estar lá. Isso era o meu propósito. É essa liberdade nesse sentido. Se eu quiser amanhã acordar e não fazer nada porque eu tô cansado, exausto, eu vou acordar e não vou fazer nada porque eu tô cansado e exausto. É óbvio que tem responsabilidade nas coisas, mas essa liberdade de eu poder fazer, né? Se eu tô cansado, mas eu tenho que ir porque eu tenho que bater meu ponto. Então era isso que eu queria. Então, e aí é óbvio que tem um propósito macro e daí depois vão surgindo outras coisas que você também se encaixa. Não é um propósito só para a vida. Ninguém tem um propósito só para a vida toda. Né? Também tem isso. Você vai se encaixando.
eu quero isso aqui também. Isso aqui também tem a ver com o meu objetivo de vida. E aí você vai se linkando em essas coisas e vai se linkando com pessoas que também têm aquele mesmo tipo de propósito. E aí, vai entrando, a vida vai te levando, cara. É isso, sim. Eu entendi. Você trabalha sempre para resolver problemas, desde lá de trás. Você falou na Oi, o que você entrou, os cargos que você, né, passou. Sempre você foi um resolvedor de problema, né? Sempre os desafios você enfrentava, encarava. Foi gerando a sua identidade, né? Sim. E você já tinha o propósito, sabia onde você queria chegar, só mirou e foi. É isso, cara. Muito bom. Leandro, muito bom. E o que você recomenda para nós e para milhares de pessoas que estão assistindo hoje que quer empreender, ou tem uma ideia e tá com medo e não sei, O que eu vou fazer? Tá travado? Cara, é assim... Uns 20 agora deve ter pegado a bicicleta pra correr atrás de você. Já. O cara corre, Vi. Você que não pega a bicicleta. Levanta do sofá. Pô, tomara que eu não tenha falado muito rápido, né? Porque eu falo bastante mesmo. Mas, cara, o que eu recomendo, assim? Que se você... primeiro, que você busque se conhecer e entender qual que é o seu propósito, o que você quer, o que você busca na sua vida, na sua existência, o que te faz levantar da cama, o que você quer tirar dessa vida. E aí, você começar a entender, assim, como é que isso pode acontecer, como é que você pode fazer isso. E uma outra coisa que eu recomendo é o seguinte também, que foi o que eu disse aqui atrás, feito é melhor que perfeito. Então não fique esperando o momento ideal, é lógico, se organize, não seja louco. Né? Não é loucura, não resolve as coisas, porque daí você acaba arrumando um outro problema. Se eu fosse na loucura, eu tinha arrumado outros problemas e não teria prosperado no que eu prosperei. Então, tenha cautela, mas faça. Seja ponderado, mas Sim. Vá lá e faz. Vai medindo, vai entendendo os erros e sempre se aprofunde. Nunca seja raso nas coisas que você se propõe a fazer. Porque quando você se aprofunda, daí você consegue se desenvolver melhor, você consegue entender Sim. o que está por trás das situações, Sim. o que certas pessoas não conseguiram entender. E aí acaba que você, nisso, vai acabar achando forma de resolver problemas das outras pessoas, ligado ao seu propósito, e aí você tem um negócio. E aí você tem uma fórmula, acho que ideal de você empreender é você ter um negócio que atenda as pessoas, que supra as necessidades das pessoas e que seja ligado ao seu propósito de vida, aquilo que você é como ser humano, aquilo que você quer para a sua vida. Acho que é isso a recomendação. Você viu? Oportunidade ele não perde nenhuma, ele não deixa escapar, ele trabalha na dificuldade. Já vai ser uma vitória se você tirar do 2x esses vídeos né? que você quer assistir rápido. Né? Com pressa. Pra você ver o Leandro falando aqui. Presta atenção. Não, mas põe no 2x também. O importante é você assistir. O negócio é assistir, é verdade. E aí, mas depois assiste de novo. Se só assistir e não praticar... Também não adianta, também né? Tem que... Mas eu acho que assim, a ideia é plantar uma sementinha, né, cara? Tudo que você vai absorvendo, conteúdo que você vai pegando, conteúdo que os meninos estão trazendo aqui também, com pessoas que têm vários conhecimentos em várias áreas diferentes, vai trazendo insights, vai plantando a sementinha de coisas que você vai construindo dentro de você ao longo do tempo. E isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Assim, você vai assistindo, vai buscando informação e aí vai implantando, fala, ele falou um negócio ali que é legal, vou procurar mais coisa a respeito disso. E aí o sucesso é inevitável, eu acho, né, cara? Não vai quer ser dizer, consequência, né? Não quer dizer que você não vai passar perrengue, como eu já disse, não quer dizer que eu não passo perrengue, mas a chance das coisas que você se propõe a fazer darem certo acabam sendo muito maiores. Ótimo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder esses cortes dessa grande figura, Leandro Merjan. É isso aí mesmo. Classe A Embalagens, obrigado, Leandro, tá? Mais uma vez por estar trazendo pra gente aí. E se por um acaso você quer um insightzinho, quer uma mini conversa aí a respeito da área financeira, coloca nos comentários aí, volta Merjan, tá? Volta Leandro Merjan, que a gente vai estar organizando para trazer ele aqui pra gente fazer nichado ao financeiro também. Porque é sensacional o conhecimento desse cara, tá bom? Então, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que está tendo um problema financeiro, com alguém que precisa de algum local para guardar suas coisas, alguém que precisa de uma empresa que trata o cliente como ser humano, que entrega um produto de qualidade e um preço justo na Classe A Embalagens,
Tudo isso é com esse cara aqui. Leandro, só agradecer, cara, mais uma vez, a oportunidade que você está dando da gente apresentar para essas pessoas aqui da região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, empresários extraordinários que nós temos aqui, como você, como o Marcos, Fernando, a Nanda que passou por aqui, né? A nossa intenção é essa, é trazer vocês essa história, mostrar que começou como às vezes alguém tá lá do outro lado, sabe? Às vezes desmotivado, pô, eu trabalho aqui de atendente, de, sei lá, de pedreiro e tal, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. E eu acho que foi de suma importância o que você trouxe aqui. A sua história pessoal e a sua vivência profissional de hoje. É sensacional isso, né? Agradeço, muitíssimo obrigado a disponibilidade do tempo e vamos continuar juntando, trazendo mais pessoas também. Caso você tenha conhecidos, alguém que você queira, o pessoal tá lá, é o nosso propósito, tá dentro da ideia do seu propósito também, né? E vamos ajudar essas pessoas que estão lá. É isso aí. Bom, obrigado aí pela oportunidade também, pelo convite, pelo bate-papo, que foi muito legal. É sempre gostoso a gente, né, desbravar esses assuntos assim e poder ir nessas viagens assim do nosso passado. É sempre gostoso revisitar o nosso passado, que acaba às vezes esquecendo até. E muito obrigado pela oportunidade disso daí. Sucesso para vocês aqui no canal, no podcast. O caminho é esse mesmo. Parabéns pela seriedade, pelo compromisso de vocês aí também. E minha página é @LeandroMerjanOficial. Lembrando depois que a gente vai entrar na pegada lá da terceirização do financeiro, né? Quem tiver uma empresa aí, dá um alô para os meninos aí. A gente vai entrar com o sistema do BPO ali. E sucesso a vocês aí. Até a próxima. Vamos pegar uma para desbravar sobre o financeiro. Vambora. Isso aí é um assunto que precisa de uns 40, 50 minutos para dar uma aprofundada só nele aí, né? Fica aqui horas aqui, não tem problema nenhum. Isso aí. Obrigado. Fechou, Leandro? Obrigado. Valeu. Esquece de seguir nas redes sociais, hein? Valeu. Qual rede? Fala a rede pra nós. @CodePodcast1 no Instagram, TikTok, CodePod. E @CodePodcast_369 no YouTube pra você não perder nenhum vídeo, nada disso aqui hoje, hein? Valeu! Até mais.